O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o FPR Notícias começa agora e você fica por dentro de todas as novidades da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo. Uma escolinha de futebol específica para a formação de atletas de campo e que traz a experiência de quem já atuou nos gramados como profissional. Esse é o resultado de uma parceria entre a UFPR e a Confraria dos Ex-Atletas do Curitiba. A UFPR cede o campo de futebol e os alunos de educação física que dão o apoio para as atividades. A Confraria dos Ex-Atletas do Curitiba contribui com os profissionais que dão as aulas. Isso resulta em um projeto de extensão voltado para a comunidade. Ele atende a comunidade, né, a partir da entrada da sociedade dentro da universidade, e a universidade ela abre essas portas no sentido de promover a parte de o que os alunos aprendem na sua graduação, né, os alunos do curso de Educação Física que estão mais vinculados a esse projeto, e, por fim, ela também tem o caráter de ensino. O projeto também tem seu caráter social. 40% dos alunos fazem as aulas gratuitamente e vêm de escolas municipais. Essa é uma maneira de devolver para a sociedade todo o investimento. A universidade entrou com o campo, né? E mais o pessoal que vai dar apoio nas áreas inerentes ao futebol, afins do futebol, como preparação física, como nutrição, fisiologia. Então vai ter todo esse aparato. Os alunos gostam muito de treinar na escolinha e acham importante contar com a experiência dos ex-jogadores. É muito bom treinar aqui, ainda mais com os ex-jogadores do Coxa. Sim, eles são, pra mim, é muito bom treinar aqui. É importante porque eles passam experiência pra nós e nos ensinam como que vai ser no futuro. A ideia do projeto não é apenas revelar jogadores de futebol, mas também ajudar a formar cidadãos. E o nosso objetivo, nós temos nosso prospecto, você vai ver, é formar craques. Mas craques não é craques do futebol, é a craque como cidadão, né? É um prazer grande você, depois de consagrado já, parou de jogar futebol, pegar esses meninos que têm grande potencial, tem os meninos que não têm nada ainda, mas a gente sente o prazer de ver o que eles estão aprendendo, evoluindo. Isso é ótimo, principalmente que a gente tira os meninos da rua, da frente da televisão, da frente do computador, e é isso que a gente precisa fazer nesse mundo, que esse mundo hoje está precisando disso, né? E essa felicidade de ter por trás uma entidade como a Universidade Federal do Paraná. Então, para a gente, o trabalho científico, né, aliado ao trabalho prático, para a gente é a verdadeira fórmula de sucesso. A gente espera que isso progrida e continue por alguns anos, sem dúvida nenhuma vai dar grandes frutos, né? E além disso tem todo um lado social que a gente faz questão de frisar, né? Trazendo o cidadão para o meio do esporte, está tirando alguém que podia estar na rua aí fazendo besteira, né? Podem participar dos treinos crianças de 8 até 15 anos. As atividades acontecem de segunda a quinta, com horários de manhã e de tarde, no campus Agrárias da UFPR. Mais informações no site www.confrariacoritiba.com.br. A CAPES está com edital aberto para inscrição de projetos de eventos científicos, tecnológicos, culturais e com previsão de serem realizados no ano que vem, de 1º de fevereiro a 31 de julho. Os eventos devem ter o envolvimento de pesquisadores, professores e estudantes de pós-graduação. As propostas podem ser enviadas até 21 de setembro pelo site da CAPES. Lá você encontra também mais informações sobre como requisitar o apoio. É www.capes.gov.br. No final de agosto, a UFPR concedeu ao historiador e filósofo alemão Jörn Hussein o título de doutor honoris causa. O professor, que possui livros e artigos publicados em mais de 20 línguas, visitou a universidade. Você fica sabendo agora um pouco mais sobre como foi esse evento que marcou a UFPR. O título foi proposto pelo setor de educação da UFPR.
O professor alemão Jörn Husing é um dos grandes nomes das ciências humanas e sua obra é referência para os fundamentos da educação histórica. Os estudos de Husing inspiraram também a reforma curricular da educação brasileira. Esse pensamento interdisciplinar, transdisciplinar do professor Husing é que penso eu que encantou e que deu ao sistema de educação essa abertura para aceitar essa proposta. O escritor é um dos mais importantes nomes do campo do pensamento histórico. E a editora UFPR é responsável pela tradução e divulgação de 2 obras de Husing. Por esse motivo, a universidade é considerado o polo irradiador do pensamento do pesquisador. Para a Universidade Federal do Paraná é sempre uma honra fazer homenagens a pessoas que se destacam, e o professor Jörn Husing tem uma longa relação com o nosso setor de educação, em especial com a pós-graduação e pesquisa nesta área. Ele é mais um dos acadêmicos que mostra essa parceria, ele é quase já do nosso quadro. E agora, ele disse, vai se sentir muito honrado em fazer parte da comunidade acadêmica da nossa universidade. Na cerimônia, o pesquisador alemão lembrou que a educação deveria estar presente em todos os campos acadêmicos e disse estar feliz e honrado com a homenagem. O meu sentimento é de alegria, de entusiasmo e de gratidão. A minha relação com a Universidade Federal do Paraná sempre foi marcada por esses sentimentos que esta cerimônia aqui só fez consagrar. Und so wird es auch bleiben. A segue com nebulosidade variável em Curitiba e a máxima hoje fica em torno dos 21 graus. No interior do estado, as temperaturas seguem altas com máxima de 26 graus em Toledo. No sábado e no domingo, o sol segue entre nuvens e não deve chover na capital nem nas praias. As temperaturas no litoral devem ficar entre 20 e 25 graus. Machado de Assis é um dos escritores mais importantes da literatura brasileira. O livro Várias Histórias é o próximo da nossa série sobre livros do vestibular e reúne os mais importantes contos do autor. Nascido no Rio de Janeiro e filho de operário, Machado de Assis foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e é um dos mais importantes escritores brasileiros. Ele escreveu os mais diversos gêneros, escreveu desde crônica, conto, romance, poema, também crítica teatral. Então, ele é um sujeito que está presente nos jornais do século XIX, em revistas, até em revistas de moda ele publicou, e em livros também. Foi publicado pelo mais renomado editor brasileiro daquele tempo, que era o Garnier, um editor francês radicado no Brasil. Então, ele é uma figura sem a qual um estudante de ensino médio não pode passar. Machado é conhecido por dominar a análise psicológica, dissecando e infiltrando a alma humana. Apesar de se aproximar do realismo, Machado de Assis é um autor que a gente não pode classificar em nenhuma escola literária. Sem dúvida, ele é mais objetivo do que subjetivo, ele é mais atento a detalhes do que alguns outros escritores, detalhes na caracterização. Só que não são detalhes e nem objetividade, tal qual outros escritores que vão descrevendo ambientes em minúcias. Não, o Machado se preocupa muito com uma investigação da intimidade, da psicologia dos personagens. Machado tem um estilo próprio de escrita, descrevendo o processo de reflexão dos personagens, evidente no conto Uns Braços. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato. A verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina, em trazê-los assim nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante, ficavam-lhe os braços à mostra. Mas então o processo de encantamento desse menino por essa mulher mais velha, de 20 e poucos anos, já uma senhora naquele momento,
é que é tão bonito, é uma descrição tão sutil, tão delicada e ao mesmo tempo tão envolvente. O conto é um gênero breve, dando normalmente forte atenção a elementos narrativos. Machado, entretanto, faz uso de digressões e metalinguagens, enriquecendo a linguagem. No conto O Apólogo, a conversa entre uma linha e a agulha mostra uma das principais características de Machado. É muito interessante como Machado descreve coisas que são abstratas de maneira concreta. Então a gente passa a perceber alguns aspectos. Por exemplo, ele descreve a memória como se fosse uma rua antiga. Então tem coisas em ruínas, tem coisas velhas e a gente vai investigando esses recantos da memória. A leitura de Machado de Assis não é tão fácil como parece. É preciso prestar atenção nos narradores. Um exemplo é no conto O Enfermeiro, em que um ex-enfermeiro, à véspera da morte, vai contar a sua história. Vai contar a história de como ele, cuidando de um velho muito rabugento, acabou matando esse velho. Só que é muito importante a gente prestar atenção, porque no ato de contar, esse narrador vai nos dizer, tem coisas que eu não me lembro muito bem, tem coisas que eu posso estar exagerando. Só que ele só diz isso lá nos últimos parágrafos. Então vale a pena a gente pegar essa informação, eu posso estar exagerando, eu não me lembro muito bem, e reler. No livro Várias Histórias, temos alguns dos personagens mais bem construídos da carreira do autor. Então é uma obra da maturidade. Ele já tinha publicado os romances Mais Água com Açúcar, como Helena, por exemplo, mas ele também já tinha publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Não tinha escrito ainda, talvez não tivesse publicado ainda, o Dom Casmurro, que é um pouquinho posterior. E tinha publicado muitos contos também e livros de poemas. Então, Várias Histórias é um livro que surge mais para o fim do que para o início da carreira dele e da vida também. E nos mostra o Machado no melhor da sua forma. E não é à toa que Machado é considerado um dos mais importantes escritores mundiais. Além da riqueza estética e histórias bem construídas, o autor faz uma grande representação da sociedade. Eu acho que você não consegue ser um adulto que reflita sobre a sociedade brasileira se você não tiver lido Machado de Assis. E essa é uma coisa bem séria na nossa cultura. A gente precisa ler os nossos escritores que mais bem pensaram a nossa sociedade. Machado é um deles. O livro Várias Histórias está disponível em domínio público para leitura completa. É só pesquisar o nome do livro no site www.dominiopublico.gov.br. E nas nossas redes sociais você tem acesso às outras edições da nossa série dos livros do vestibular desse ano. E se você aproveitou o feriado prolongado aqui em Curitiba para descansar, tem mais atrações no fim de semana. Por isso, como é sexta-feira, nós preparamos uma agenda cultural com dicas bacanas para sábado e domingo. Confere aí! A quarta edição da Gibicon, que agora se chama Bienal de Quadrinhos de Curitiba, acontece até o dia 11 de setembro no Portão Cultural. Na programação estão previstos nomes de peso da cena dos quadrinhos, como Laerte, Jaguar e Quintanilha. Além das palestras e debates, o evento vai ter uma feira de HQs, oficinas e exposições. Você confere mais sobre a Bienal no site www.bienaldequadrinhos.com.br. A entrada é gratuita. Até amanhã você pode aproveitar a primeira Oktoberfest em Curitiba. A programação conta com apresentações de grupos folclóricos, shows, além da venda de bebidas e comidas típicas. A tradicional festa alemã acontece na Arena da Baixada e os ingressos custam R$ 40, mas quem for vestido com trajes típicos paga meia entrada. E neste sábado, o Bazar Vegano de Curitiba comemora 1 ano. Das 11 da manhã às 6 da tarde, haverá atividades como yoga, shows e venda de produtos locais, de comidas a cosméticos. O evento é colaborativo e a entrada é franca. Esse foi o FPR Notícias de hoje. Para ver mais conteúdos da nossa TV, acesse o nosso site e as redes sociais. Nós voltamos na segunda com mais uma edição do jornal. Um bom fim de semana e até lá!